principal alvo da janela rubro-negra até aqui segue sendo o Caio Jorge. Depois da primeira proposta na casa dos 30 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, ser recusada, os cariocas devem subir os valores. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, disse que só aceita vender o atacante a partir de 50 milhões de euros, 325 milhões de reais. Outra estratégia da equipe carioca pode ser envolver atletas no negócio para abater valores. Uma das opções é Everton Cebolinha. E os nomes de fora, hein? Bom, mesmo vivendo uma crise financeira, o Santos está de olho no mercado, de olho nos reforços de peso. Gabigol continua na mira. O empréstimo é estudar. As questões salariais dos valores que Cruzeiro e Peixe pagariam continuam sendo avaliadas. Por enquanto, o atleta se reapresenta na Toca da Raposa no início de janeiro. Quero saber da possibilidade de Gabigol e Rony. Capilanes, Gabigol está no Cruzeiro, chegou para ser a sensação, não aconteceu, passou mais da metade da temporada do banco. O Tite, um reencontro com o Tite, né, para a tristeza do Gabigol, que já disse que não tem nada contra o Tite, mas quando chegou no Cruzeiro, né, deixou bem claro que estava feliz por não trabalhar com algum técnico. Mas o Spindle está lá e ele trabalhou com o Spindle no Flamengo. Pode ser uma boa peça para conversar, facilitar uma possibilidade, uma possível saída de Gabigol para o Santos. Santos que é menino da Vila, Gabigol, né? Menino da Vila, tem Neymar. O que você enxerga nesse mercado aí? Eu acho péssimo. Eu acho que seria um atentado ao Santos Futebol Clube você contratar o Gabigol e o Rony. Tá? Ainda mais pelas cifras e o tempo de contrato que estão falando. Um Gabigol é um jogador que fica mais no banco do que joga, um jogador que tem um combo fora de campo que impacta dentro dele, um jogador com 3 anos de contrato para mais de 1,5 milhão, numa situação delicadíssima administrativamente e financeiramente que o Santos vive, para mim é um atentado ao clube. Nada contra o Rony, pelo contrário, mas vem cá, um jogador de 30 anos, 5 anos de contrato, com valores altíssimos, o Santos não aprendeu? O Santos ainda não entendeu como você tem que fazer o contrato? Tem jogador lá que ganha mais de 1 milha, e eu não gosto de falar de salário de jogador, mas já que estamos falando da situação delicada financeiramente, falando dos clubes, eu tenho que citar. O Júlio Furque está lá, e ninguém lembra. E o Santos está lá, mas tá você falou pagando. do Gabigol mais tempo no banco, ele não ficou mais tempo no banco por opção do técnico? Exato, ele fica mais no banco. Sim, mas no Santos ele teria espaço nesse time. Nesse time do Santos ele tem espaço. Mas aí, Lívia, mas aí tem a questão do custo-benefício. No Flamengo ele amargou na reta final mais banco porque ele teve muito problema extra-campo. Ah, mas decidiu a Copa do Brasil contra o Galo, isso é bem verdade. Mas ele passou uma temporada inteira praticamente no banco. No Cruzeiro, ele não foi que ele foi reserva do Cruzeiro, ele foi reserva do reserva. Porque na semi da Copa do Brasil, na Neoquímica Arena, quando ele poderia jogar com jogadores desfalcados, o Cruzeiro ainda ficou no banco. Então, assim, será mesmo que esse jogador ainda entrega alguma coisa? Ou será que esse jogador está pensando mais na questão artística e nada contra? Quer ser trap, quer cantor de rap, quer não sei o quê? Ok, então vai viver esse outro sonho. Se é que realmente é um sonho, porque jogar futebol hoje, eles não conseguem mais entregar aquilo que o torcedor espera e merece. Então, em suma, eu acho que é um atentado ao Santos Futebol Clube você contratar jogadores longo tempo de contrato e pagando esses valores absurdos. Eu respeito, claro, muito a sua opinião. Quando você cita o dinheiro, o Santos não tem. Aí eu concordo com você. Agora, sobre o Gabigol entregar, Chico, acho que ainda tem muito para entregar. Acho que um personagem como o Gabigol não esqueceu como se joga a bola. De fato, a expectativa era enorme no Cruzeiro. Não aconteceu, uma vez que você tem Caio Jorge também voando. Não tem o que se discutir. O espaço fica ali para o jovem atacante, mas acho que no Santos... Nesse time do Santos, o Gabigol chega, pega a blusa cheirosa e vai para campo, vai titular. Hoje é 30 de dezembro, né? Atentado é ficar escutando o Capelanes aqui no dia 30 de dezembro, falar essas atrocidades então, que ele acabou de falar. Paga aí o valor que ele está pedindo. Não, então, vai, uma coisa... time, não, mas vai sair do teu bolso? A Lívia vai sair do teu acabou de bolso? falar da situação financeira. Não, peraí, irmão, você trabalha no banco? Ah, meu Deus do céu. Não, então vamos gastar mais carregado, não é depois isso. você fica reclamando aqui não no é programa. Isso. Eu realmente não sei qual a condição financeira do Santos e imaginamos que seja preocupante. Não sabe? Não, a gente mais sabe de que... bi de dívida. Tá bom, beleza. Tá ótimo. O problema não é o dinheiro, nós estamos analisando tecnicamente. Se ele vier por 1,5 milhão, já é menos do que ele ganha no Cruzeiro. Sim.
Eu concordo que muitas vezes a gente acabou inflacionando muitos salários aqui no futebol brasileiro e o Gabigol tem, umas 2 temporadas aí que não performa no nível que a gente sabe que ele pode performar e ele se tornou um cara valorizado por isso, por tudo que ele já decidiu na carreira. Agora, não vamos desprezar o cara antes dos 30 anos, né? Ou já tem 30 o Gabigol. Cara, pelo amor de Deus, o Gabigol é um cara extremamente decisivo. Se ele tiver focado, se ele tiver um cara acompanhando ele, mas o extracampo dele, cara, o que ele joga, a gente sabe. E no Santos, pelo amor de Deus, o Gabigol é ídolo lá, tá em casa, vai sobrar, vai ajudar o Santos. Agora, questão financeira, beleza, senta lá, conversa, eu não posso pagar isso, mas ele vai ficar ganhando 2,5 no Cruzeiro, sentadinho no banco, ou ele vai querer ser titular e protagonista no Santos? Você fecharia esse negócio se fosse você o dirigente do Santos? Com certeza. Então, assim, cara, futebol é muito dinâmico, né? Eu tenho certeza que o Cruzeirense não quer perder o Caio Jorge, mas, cara, 246 milhões, dá pra brincar, viu? Dá pra ir no mercado, é aquela hora que quando você, pra quem gosta de jogar ali um videogame, sabe? Você tem 246 milhões pra contratar, dá pra trazer jogador de qualidade, tá? Agora, eu temo por uma coisa, eu temo por uma proposta direto ao Caio no salário. Eu temo isso por parte do Flamengo. Explique, Guilherme. Como aconteceu com a Arrascaeta. E aí você seduziu o jogador. Você lembra que o Arrascaeta ele nem se apresentou, cara? Sim, ele ficou 3 dias. É. Ficou 3 dias sem aparecer Mas na Não tô bola. dizendo que o Caio vai fazer isso não, mas eu temo por uma proposta boa pra ele, individual. Oferecer aí 2,5 milhões pro cara. Cara, eu acho que E ele acabar forçando, né? Eu acho que o Caio Jorge, de forma alguma, vai se negar a ir ao Flamengo. Se a proposta agradar o Cruzeiro, o Caio Jorge vai sentar com o Flamengo, negociar e acertar a transferência. Não acho que isso vai ser nenhum tipo de impeditivo. Mas eu não acredito no movimento contrário. E isso eu tô falando, assim, principalmente pelo comportamento, pela postura do Caio Jorge. É meio complicado falar esse tipo de coisa, né? Porque, assim, eu não frequento a casa do Caio Jorge, não sou amigo dele, né? Eu entrevistei algumas vezes. Mas ele é um cara que ele é até acima da média, o tanto que ele gosta de jogar no Cruzeiro, ou pelo menos que ele transparece isso, né? Então, assim, eu acho que ele é um jogo... Inclusive, ele teve proposta do Zenit, não quis ir. Eu acho que ele é um cara que tem consciência de que ele ainda é jovem, de que ele ainda tem possibilidade de seleção brasileira, de mercados interessantes, e que ele não sairia para qualquer mercado. Não sei se ele iria para o mundo árabe, se ele iria para a Rússia, ele já falou que não. Mas para o Flamengo eu já acho que é interessante. Não sei se ele forçaria, mesmo com um salário maior, até porque ele teve reajuste recentemente. Acho que ele tem um bom salário e tem boas condições no Cruzeiro, onde ele é, pelo menos em tese, titular absoluto e o dono da camisa 9. Agora, essa informação que apareceu aí sobre essa questão, até o Guilherme tem esse trabalho de apuração, ele tem boas fontes, sempre busca estar antenado ao mercado. De onde que surgiu essa informação? Quando que surgiu? Foi de ontem para hoje essa nova informação de que o Real Madrid estaria disposto a bater na porta do Cruzeiro? Que você... Pega o nome do jornalista aí. Eu não sei se pronuncia assim não, é Rudi Galete, ou Galete. Pode ser Galete. Ele deu essa informação de que além do Flamengo, o Real Madrid monitora o Caio Jorge e também o Ryan do Vasco. Então tá aí, então o Real Madrid também entrando na jogada, né? Então mostra que o nome do Caio Jorge tá em alta, né? Um jogador que se destacou, artilheiro do Campeonato Brasileiro, um dos campeonatos mais difíceis do mundo. E da Copa do Brasil. E da Copa do Brasil. Então, ele foi o artilheiro da temporada, né? Dos dois principais campeonatos que o Brasil tem, o Caio Jorge foi artilheiro. Era natural a gente estar acompanhando esse tipo de situação. É um problema bom, né? É um problema bom. O que mostra, o que aparentemente tem mostrado pelas declarações do Pedrinho, ou pela declaração do Pedrinho, quando ele é incisivo no valor de colocar, 50 milhões. Aí ele sai, né? O Pedrinho, e ontem a gente falou, esse é um não educado. É um não educado. Ele fala assim, não quero. Coloquei o preço de 50 milhões e ninguém vai bater na porta por esse preço. Com o passar das horas, depois dessas declarações do Pedrinho, a gente nota que existe possibilidade até de aumento dessa carga, né? Que as informações que vêm do Rio de Janeiro é que o Flamengo está disposto até em aumentar os cifrões, que ele tinha colocado 30, como a gente começou aqui o programa falando, mais um jogador. O Cebolinha. O Cebolinha. O Cruzeiro já demonstrou interesse em outras oportunidades do Luiz Araújo, né? Luiz Araújo era um nome que interessava o Cruzeiro. Eu não sei que se esse nome, que é um nome que
que é do agrado do Tite também, dado pelo Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, o único nome que ele apontou no Brasil, que ele precisava de um ponto, de um jogador rápido, incisivo, ele pegou e não, é o Luiz Araújo. Aí eu pergunto pra vocês, e se na mesa for colocado o Luiz Araújo e não o Cebolinha? Será Mais que 30. Mais 30. Será que mudaria? Eu fecharia. Eu Sou cruzeirense desde pequeno, né? Vi Joãozinho, Nelinho, outros atletas aqui. Agora, vendo meu filho com essa camisa aqui, não tem palavras, né? Acho que mexe, é muito emocionante quando casa. E eu tenho certeza que você vai dar muita alegria para essa nação azul. Sai, não sai. O que não sai? Não sai, não sai, não sai. O Caio Jorge? Não sai. Oh, meu Deus. Quem tá sofrendo? Futebol é todo negócio, né? Vou só lembrar que você falou que o Leonardo Jardim também não saiu. Foi, mas foi uma outra informação, uma outra situação que não cabia uma negociação. Foi uma decisão particular. O Gerson já chegou. Ele foi negociar com o Flamengo, é verdade? Não? Ou foi só pressão para cima o Flamengo, e aí? Aí ele, não, obrigado. Não. Então vamos saber, Vitor Moreira, informações quentes sobre essa negociação. Não é negociação. Não tem negociação. Não. Sobre essa novela? É uma suposta. Novela? É uma série que o flamenguista está acompanhando e o cruzeirense está olhando de pipoca. Suposta. Vitor Moreira, traz aí pra gente informações do Caio Jorge. Ele vai pro Flamengo a peso de ouro, Vitor? Oi, Léo, meus amigos do Alterosa Esporte, bancada democrática, e o Caio Jorge parou o futebol nesse fim de ano, hein? Todo mundo fala, o cruzeirense pergunta, ele não vai não, né? Já o flamenguista fala, ele quer vir para o Flamengo. O que eu tenho, então, de informação é o seguinte, o Caio não tem interesse em deixar o clube, tá feliz aqui na Toca, o pai dele é cruzeirense declarado, inclusive na apresentação do Caio Jorge, o pai dele falou sobre isso na Toca, olha só. Sou cruzeirense desde pequeno, né? Vi Joãozinho, Nelinho, outros atletas aqui. Agora, vendo meu filho com essa camisa aqui, não tem palavras, né? Acho que mexe, é muito emocionante quando casa. E eu tenho certeza que você vai dar muita alegria para essa nação azul. O que o pai fala acontece, né? O Caio terminou o Brasileiro e a Copa do Brasil deste ano como artilheiro, deu muitas alegrias aos cruzeirenses e até por isso as propostas chegaram. O clube já recusou 2 do futebol inglês e agora a primeira do Flamengo de 30 milhões de euros, mais ou menos 196 milhões de reais. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já falou que por menos de 50 milhões de euros ele não aceita nem conversa para clubes do Brasil e não tem a menor ideia de vender o Caio para o Flamengo, já que é considerado um adversário direto para a próxima temporada. O que se fala no Rio de Janeiro é que o Flamengo pode ainda envolver o Everton Cebolinha nesse acordo, né? Mais uma quantia em dinheiro, mas essa oferta ainda não chegou ao Cruzeiro. A tendência também é de que o clube mineiro recuse se realmente tiver essa outra oferta. Segundo o Vene Casagrande, um companheiro do SBT do Rio, o Cruzeiro foi quem procurou o Flamengo pelo Cebolinha. E aí o Flamengo fez uma contraproposta, incluindo o Caio Jorge. Agora é esperar o desfecho dessa história que deve terminar com um final feliz para os cruzeirenses. Léo. Vitinho deu todas as informações, eu vou passar uma outra informação para vocês da galera que tá me parando na rua. O pessoal virou assim e falou assim, ó, mas tem um outro caminho, né? Que de repente o Flamengo pode fazer para tirar o Caio Jorge de dentro do Cruzeiro. Mas é o quê? Você vai lá e paga a multa, tá ligado? Vai lá e paga a multa de retirada do jogador. Chuta o valor da multa aí, 100 milhões de euros. E tem uma diferença se é para clube brasileiro, se é para o exterior, é a mesma coisa? É a mesma multa, 100 milhões de euros. Ou seja, aumenta essa pedida aí. Vamos colocar aí, de repente, que o Flamengo tenha colocado o Everton Cebolinha. Chute raso aqui. Everton Cebolinha vale o quê? Uns 8 milhões de reais, 9 milhões de reais atualmente? Por aí? Ah, acredito que sim. Não vai colocar euros aqui. Vai valer 8 milhões de euros? Você acha que vale? Acho que não. Vale mais, né? De euros? 8 milhões de reais? 8 milhões de reais. Então vamos colocar em euro, 8 milhões de euros. Pouco mais de $1 milhão. Então 8 milhões de euros. Vamos fechar em 8 milhões de euros? Jogador, tá. né? Ainda assim não chega no valor do Caio Jorge, certo? Vamos lá. Ontem colocou uma lista aqui e o Caio Jorge valia 22 milhões na lista. Só que eu não quero vender. Você quer comprar.
Então eu vou botar preço. Para começar a conversar, 50 milhões. Para você ter uma ideia do que é 50 milhões, 50 milhões foi o valor da multa rescisória que o PSG pagou para ter o Dembélé. Ou seja, Flamengo, você quer, para começar a conversar, 50 milhões de euros. O Real Madrid que entrou na parada sondando o staff do Caio Jorge. São outros 500. Aí é um time que, de repente, pode entrar no páreo duro, difícil, mas acho que principalmente o pensamento do Caio Jorge e o que ele pensa de carreira agora pode ser importante. Você chega no Real Madrid, aí eu não discuto, aí eu, grande clube, etc. Ele seria titular absoluto no Real Madrid? Ele teria visibilidade para conseguir o projeto dele, que é disputar a próxima Copa do Mundo? Porque ele já termina o ano de 2025 como grande artilheiro e a grande sensação do futebol brasileiro. No Real Madrid, tem espaço? Tem lugar? Vai jogar? Vai ficar ambientado? São essas perguntas. Eu acho que time que está ganhando não se muda, inclusive quando você tem esses projetos, esses objetivos pela frente.